O presidente Jair Bolsonaro, do PL, recorreu nesta segunda-feira, ontem, da decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que negou o pedido de abertura de investigação contra o Alexandre de Moraes. O mandatário pede ao magistrado que reveja a decisão ou que a ação seja analisada no plenário da Corte. No documento, o advogado Eduardo Reis Magalhães alega que Toffoli, relator do processo, deveria ter encaminhado a petição para análise da Procuradoria-Geral da República, PGR, antes de arquivar prontamente. Ele também cita que outras notícias crimes protocoladas pela oposição foram encaminhadas ao procurador Augusto Aras. O magistrado, no entanto, rejeitou o pedido para investigar Moraes na última quarta-feira, dia 18. E argumentou que os fatos apresentados por Bolsonaro evidentemente não constituem crime e que não há justa causa para o prosseguimento do feito. Começo com o francês hoje. O Supremo Tribunal Federal, como instância máxima do judiciário, ele tem usado de dois pesos, duas medidas nessa sua ação política, né? Ele prioriza as ações da oposição contra o governo Bolsonaro e aliados e deixa o resto para trás. Nesse caso específico, o Jair Bolsonaro, através de seu advogado, fez uma notícia crime contra o ministro Alexandre de Moraes, que é o maior causador desse Supremo, pelos excessos cometidos por ele, né? E o que fez o relator Dias Toffoli? Simplesmente não seguiu o rito, não seguiu o protocolo que deveria passar pela Procuradoria-Geral da República, deveria encaminhar, né? Em caso de não aceitar, tinha que encaminhar, o encaminhamento era esse. E ele não encaminhou, simplesmente encaminhou para o arquivamento. Como arquivar sem passar pela justiça, pelo pedido que foi feito, sem análise, né? Então essa coisa aí vai feder, porque o presidente recorreu e vai ter que, o Toffoli vai ter que reconsiderar, eu acredito que reconsidere e que vá para plenário, porque senão o negócio começa a ficar meio ditatorial, né? Eu vou passar para o professor Itamar. Quase todo dia a gente traz algum tipo de atrito entre o executivo e entre o poder judiciário. Não vou entrar no mérito, eu não vou entrar no mérito de problema do judiciário, problema do presidente, problema da Câmara. Não, mas o que eu queria saber do professor na visão do senhor, Bolsonaro está correto em continuar fazendo esses pedidos? Não parece que é contraproducente nesse sentido, professor? Porque toda vez, o resultado acaba sendo sempre o mesmo. Ele tenta ter, mas o resultado que vem da corte é sempre o mesmo. Ainda assim, tentar é louvável nesse sentido? Olha, Vitor, desistir não é uma opção, né? Desistir não é uma opção. Então, recorrer para que digamos assim, não é que a corte vai mudar de posição, mas isso precisa ficar bem esgarçado, precisa ficar bem explícito, né? Inclusive, pegando uma questão semântica aí, né? Não é bem atrito entre a presidência da República, o chefe do executivo e o STF. É uma agressão constante que o escritório do PT, né, que é o Instituto Lula da Praça dos Três Poderes, que é o STF, tem feito desde o começo do mandato. É uma coisa, eles são reiteradamente agredindo. O que a gente acaba fazendo, quando fala atrito, parece que duas pessoas estão em choque. Não, a presidência da República está apenas na defensiva. Lembra lá o caso do Ramagem, que está previsto, inclusive, em Constituição, que é direito, mais do que direito, né? É imperativo, né? É dever do presidente da República nomear tais e tais cargos, inclusive o diretor-geral da Polícia Federal. E o STF entrou no meio para impedir isso. Então, pode olhar, tem dezenas de casos em que os ministros do STF agridem a Constituição, agredindo aí as prerrogativas da presidência da República. E eles vão insistir nisso, vão levar isso até o fim.
só ver, né, a posição, inclusive, que tem tomado alguns ministros, com o próprio Toffoli, né? Vamos lembrar que o Toffoli é o advogado do PT, que continua sendo advogado do PT. Esse processo, ele que autorizou a abertura e nomeou o Xandão para ser, né, o faz de tudo, e agora o recurso contra o Xandão, obviamente, ele deu não, e vamos ver agora para o plenário. Eu creio que o plenário vai rejeitar também. Vai lá, Rigon. Não, só lembrando que o Toffoli e o PT, ou mais especificamente o amigo dele lá, que é o Zé Dirceu, eles se afastaram, tiveram um afastamento já faz muito tempo. Inclusive aquele caso do Pupinha aqui em Maringá, que estava mais claro que clara de ovo, que era errado, e o Dias Toffoli segurou o processo que interessava o PT, segurou por mais de 4 meses, atrasou todo o processo, até que houve aquele grande acordo, né, para dizer o mínimo aqui. Bem, o Toffoli, eu acho que o Bolsonaro não tem que reclamar do Toffoli, tem que ir procurar não o ministro Toffoli, mas sim procurar um amigo Toffoli. Aquele abraço que os dois deram até hoje está eternizado, né? Na internet, um abraço maravilhoso, coisa linda, coisa de irmão mesmo. Então, é isso que eu acho estranho. Se são amigos, amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves. Mas se são amigos pra dar um abraço daquele, cara, como é que... Então, se o Toffoli parece que foram em jogo de futebol junto, estavam juntos dias atrás num evento que era praticamente eleitoral, que era a presença do Elon Musk. Quer dizer, eles são muito chegados. Ali é mise-en-scène, ali é palco, é cenário. Né? Cada um tem sua justificativa, mas o que o presidente faz no caso é muito teatral. Fosse assim lá atrás, quando houve o primeiro pedido, ele teria aceito. Então, a justiça funciona quando há crime. Então, troca de advogado o Bolsonaro. Se eles são amigos, Rigon, pelo que você está dizendo, então o Toffoli fez um mise-en-scène aí no caso, né? Ele fez de conta que ele não aceitou e agora volta para o plenário e ele satisfez o amigo. Cada um enganou e também o Bolsonaro. Cada um fez o joguinho pro seu clubinho, né? Pra sua bolha. Vai lá, Celestino. Pois é, nós estávamos há um dia sem falar do STF, né? Ontem a gente não falou em nada do STF. Infelizmente, esse pessoal aí que não receberam um voto, né? Estão lá deliberando sobre várias situações, sobre vários temas, inclusive prejudicando a economia brasileira. Um cargo vitalício. Né? Cargo vitalício, com um monte de mordomias, né? Desde do Ministério do Trabalho, que não existe em lugar nenhum, passando pelo eleitoral. Nós temos que sustentar esse judiciário que está deliberando sobre o Brasil. Não é só sobre o governo Bolsonaro, não. Porque, pelo que a gente percebe aqui de alguns comentários, parece que o Bolsonaro vai ser eterno. Não vai, né? Nós precisamos olhar pelo Brasil. Né? E esse povo lá do STF está prejudicando o Brasil, não é só o Bolsonaro, não. E pelo rito, né, processual da ação, o Toffoli não poderia ter negado para o presidente, né, o prosseguimento de ofício. Né? Então tinha que passar a notícia crime para a PGR. Lá atrás já tem processo de vício, né, que o presidente não conseguiu e a sua defesa também não conseguiu. Falar que o presidente é amigo do Toffoli, aí é crueldade. Né? O Toffoli estava presente lá no evento do Elon Musk, porque ele estava representando, ou era um fã do Elon Musk, mas estava representando o judiciário. Nada mais que isso. Eu tenho certeza que o presidente não tem amizade e apreço nenhum pelo Dias Toffoli, que foi nomeado pelo Lula. Ele te contou, mas aquele abraço foi encenação também? Como um aperto de mão. Não, aquele abraço é um abraço. Nem pai e filho do abraço. Levanta, Moraes, quero te cumprimentar. Não estou falando esse agora. Isso aconteceu quando o Bolsonaro assumiu. O Bolsonaro foi comer na casa do Dias Toffoli. Sim, o general que acompanhou as eleições também era assessor e amigo pessoal do Bolsonaro. Deu no que deu a eleição. Acho que ganhamos, né, no segundo turno. Perdemos 7 milhões de votos, segundo o próprio presidente, mas ganhamos no segundo turno. Eu acho que foi aí que não teve fraude nas eleições. A fonte próprio presidente é incrível. Ele mesmo que tá aí, né, respondendo pela CPI da fake news. Incrível.